Fala galera, e aí, vamos falar de surf? Bom, Ricardo Monscon aqui do outro lado, estamos aqui, temporada número 5, episódio número 14. Esse é o episódio número 125 do Vamos Falar de Surf, caramba, hein? Já falei pra Dedéu aqui e queria agradecer a vocês pela participação, pela audiência de sempre, por todo mundo que mandou pergunta, mandou crítica, mandou sugestão, elogio, pô, agradeço pra caramba. Lembrando que vocês podem participar sempre aqui do Vamos Falar de Surf e a gente pode sempre bater papo, seja pela plataforma de áudio, plataforma de vídeo, Instagram, TikTok. Já me sugeriram criar grupo de WhatsApp. Eu não sou muito a favor, porque não é enfim, talvez em algum momento, mas não é muito o propósito. A gente já tem tantas coisas, né? Vida profissional, vida pessoal, e seria uma excelente maneira de trocar bastante ideia aí sobre surf. Mas vou pensar nisso. E até fica aberto aqui a sugestão de vocês, fazendo uma enquete, quem que acha que deve ter o grupo ou não, então me manda ali no direct, qualquer uma dessas plataformas, e a gente conversa sobre o assunto e depois a gente bate o martelo aí para ver como é que a gente segue, beleza? Vamos falar de surf logo de uma vez. Porra, vitória incrível do Iago lá em Trestles. Bethelo Sakura Johnson levando no feminino. Tivemos polêmicas em relação ao julgamento, né? Pô, grandes nomes aí como Gary Elkerton, enfim, outros atletas e figuras aí do mundo do surf criticando alguns aspectos do julgamento, principalmente relativo, que a gente já falou várias vezes, a disparidade de algumas notas e os critérios de julgamento também não ficarem tão claros quando você tem um momento de decisão dentro de baterias. Eu fiquei quieto em relação aos brasileiros, porque é legal ouvir a opinião de todo mundo antes de fazer algum tipo de colocação, e também esperei chegar a hora de falar aqui direto no podcast, mas para falar para vocês, a minha analogia é muito simples. Eu já fiz aqui outras vezes isso aqui no Vamos Falar de Surf e para mim é assim, por exemplo, a bateria do Felipe com o Griffin. Cara, independente das ondas, vamos esquecer o surf, vamos pensar na persona. Se fosse o contrário, né? Se fosse naquela situação no fim de bateria, o Griffin liderando aquela bateria, tendo feito o surf que o Felipe estava fazendo naquele nível, né? Tirando aqui, estamos fazendo tudo aqui hipoteticamente. E a gente simplesmente trocasse. Então o Griffin pegasse aquela primeira onda, que foi o que o Felipe pegou, naquela troca final, e o Felipe viesse na onda de trás, precisando da maior nota da bateria, e fizesse aquela mesma onda que o Griffin Colapinto fez, ele teria virado a bateria em cima do Griffin? Não teria. Né? Então, é como a gente observou, por exemplo, a bateria do Ítalo. Eu sempre fico com essa comparação. Para mim, tem essa. Eu não diria que é uma predileção, mas pesa mais quando é um atleta australiano, um atleta americano, enfim. Eu acho que outras nacionalidades ficam um pouco fora, e os atletas que não são do mais alto escalão em termos de patrocinadores e de hype de mídia, né, de investimento de mídia, e que a WSL põe um holofote maior, eles sofreriam com a mesma situação. Né? No caso dos brasileiros, o Felipe Toledo, que é o bicampeão mundial, né, um dos caras mais dominantes em Lower Trest, a gente pode falar da história do surf, na minha opinião, só atrás do Kelly Slater. E o Ítalo Ferreira, porra, nem se fala, né? Vem numa baixa no circuito, mas a gente vê momentos também é, de dessa contradição, dessa, entre aspas, não acho conspiração, mas desses erros, às vezes, em baterias que acabam o prejudicando, né? Então, para mim, resumindo, voltando para aquilo que eu falei agora, é isso, cara, basta a gente trocar o surfista. Se fosse o Felipe ou qualquer outro brasileiro precisando daquela nota naquele momento, né, e viesse e fizesse aquele surf que o Griffith fez naquela última onda, não teria virado, não teria conseguido aquele score. Então, para mim isso mata. Queria parabenizar o Ítalo também, pô, tá num momento diferente, esposa, né, esposa não, mas namorada, né, companheira grávida, vai ter um filho, já ficou confirmado que vai ser um menino, então talvez meia mais um surfista aí, né, de segunda geração, então muito legal. E isso a gente viu também, esse reflexo do julgamento, por exemplo, na bateria do Alejo, cara, que eu achei que o Alejo fez uma onda, assim, surfou. Cara, ele deu 300 manobras. Eu não estou dizendo, a gente não está nos anos 80, que era o número de manobras que contava, mas foram manobras de qualidade. A primeira manobra não foi tão de impacto naquela onda dele, né? Porém, cara, toda a sequência da onda, o aéreo rodando com a mão na borda, né? Paulada aéreo rodando com a mão na borda, que é clássico do Alejo, foi sensacional. Ele ainda continuou destruindo a onda até o final. Para mim, era a maior onda da bateria. Então, na somatória das notas no contexto da bateria, o Alejo teria vencido, na minha opinião, por muito pouco, né? E foi o cara que aproveitou melhor aquelas condições. Então, assim, são esses momentos que geram essa frustração da gente com relação ao circuito. Eu fiquei muito preocupado, e acho que todos vocês brasileiros, a gente acaba ficando também no decorrer do evento, quando a gente vê esse tipo de julgamento, que a gente fala, porra,
como é que vai ser na final? Vai chegar o Iago, vai não sei o quê, os caras vão meter a mão, tal, pá. Realmente fica uma preocupação. Se fosse uma final contra o Grife, talvez os caras segurassem um pouco o score e tudo mais. Mas eu sempre tenho essa visão também que a WSL, como algumas entidades, ela escolhe também quem são os caras que estão mais no hype, que valem mais para eles no momento. Eu acho que e quem tá carta fora do baralho e tal. Infelizmente essa politicagem eu acho que acontece. E eu acho que o Iago é um cara que está em evidência, é um cara que é uma unanimidade no mundo do surf, né? Já era como free surfer, depois se consolidou como competidor, tem um estilo muito polido, harmonioso, que todo mundo gosta, uma postura também que se adapta melhor a moldes internacionais, então eu acho que é um cara mais low profile também em alguns aspectos, não dentro da água, mas fora da água. Então acho que tudo isso o favorece como sendo. Se eles tiverem que escolher um brasileiro para ser campeão mundial nessa temporada, seria o Iago. Não que ele seja favorecido de alguma forma, mas para mim, pensando em politicagem, eles restringem um pouco essas seguradas que poderiam vir aí dentro dessa etapa para travar o Iago nesse movimento de vencer. O fato de ter pego o Kano Igarashi na final também acho que pesou bastante e, sinceramente, eu estou muito contente com esses outros atletas, né, com o rendimento desses outros atletas dentro do circuito. Né? Eu acho que a evolução clara do Jack Robinson, por exemplo, no surf de borda, realmente incrível. Não que ele fosse um surfista ruim de borda, mas ele está dando os carves muito mais complexos, né, com muito mais amplitude, né, e abrindo mais ainda os arcos e puxando tudo para dentro com maestria. Pô, fez uma das maiores notas do evento e mostrou um dos maiores somatórios também, fazendo surf incrível. O Canoa também surfando muito power, cara, com uma velocidade e uma precisão incríveis. Assim, a gente sabe do potencial dele, mas não era toda hora que ele estava conseguindo se destacar e encaixar o surf. E eu acho até que, tirando um pouco desse âmbito das polêmicas de julgamento e tudo mais, o fato do Felipe, do Ítalo e do próprio George terem ficado um pouco de fora dessa disputa, vamos dizer assim, lá para os finalmente do campeonato, também é legal porque acaba evidenciando esses outros atletas que a gente tem dentro do circuito, que são incríveis, né? E eu acho que da mesma forma também a gente pode falar da final feminina também, né? Com a Betty Lou Sakura Johnson vencendo um evento com um surf incrível realmente. Eu acho que é bacana, porque agrega mais atletas nessa disputa do título mundial e também para mostrar que esse lance do corte ele é prejudicial para os atletas e é chato no aspecto. Acho que todo mundo realmente merece competir o ano inteiro dentro do circuito, então bacana que o corte vai sair de figura, né? De competir a temporada inteira. Mas o que ele deixa interessante realmente é um número reduzido de atletas, que acaba ficando um evento mais dinâmico e o nível realmente é muito mais alto, né? Você vê as baterias realmente com atletas que se superam a cada momento, realmente a elite da elite, né? Então acho que isso é muito bacana. No formato que vem ano que vem, vamos ver como é que vai funcionar, mas vai ser legal também experienciar isso num determinado período do circuito, mas com todo mundo competindo a temporada inteira e ter essa oportunidade de voltar para a pipeline para dar realmente o checkmate ali na temporada e separar realmente quais são os atletas de destaque no overall do circuito e quais são aqueles atletas que se destacam realmente nas condições mais pesadas, né? Eu não sei se eu falei isso, mas acho que sim, que eu falei pra caramba no podcast passado, mas isso é que eu achei bacana também, voltando um pouquinho pro Challenger, o fato de ter pipeline, né? Realmente é dar uma chance para esses atletas que são bons de onda pesada conseguirem ter uma representatividade dentro do circuito mundial e uma chance até de se classificar numa onda que os favorece, né? Enquanto as ondas menores e mais hot dogs favorecem uma outra linha de atletas também. Tem que ter realmente espaço para todo mundo. Falando do evento, então, a gente teve performances boas, cara. Os brasileiros foram realmente muito bem. Eu fiquei contente com as nossas performances no circuito. Gostei bastante. Né? Eu acho que, assim, por exemplo, o Iago já começou vencendo no primeiro round de uma maneira boa, uma bateria difícil contra o Conor O'Leary e o Alejo. Né? O Ítalo começou detonando, batendo o Marco Mignot e o próprio Kelly, que teve uma aparição legal e praticamente na sua bateria no round de eliminação conseguiria ter provavelmente vencido sua bateria se ele não tivesse pego depois da sirene, o que foi realmente muito incrível. O George começou também muito bem, o Beryl Mameia começou muito bem, né? Agora tem esse lance da contusão, né? O Ethan também começou bem com vitória. Quer dizer, a gente teve performances boas,
Mas, assim, eu acho que assim, a bateria que a gente teve entre o Felipe também, o Felipe se posicionou muito bem, venceu o Miguel e o João, que não é uma bateria realmente fácil de conseguir uma vitória. O Jack também foi muito bem, batendo o Leonardo Fioravante e o Alan Cleland. Então a gente começou assim, dentro das expectativas, vamos dizer, né? A gente vem daqueles atletas que a gente sabe que tem performances mais contundentes conseguindo vencer, e depois a gente teve também essa confirmação, vamos dizer assim, de atletas um pouco fora de foco, né? O Canoa bateu muito bem o Dimitri no round de eliminação, na primeira bateria. O Miguel acabou perdendo pro Joe Vogan, né? Numa bateria que, pô, faltou uma onda ali. Infelizmente, cara, Miguel surfou uma onda só naquela bateria, e eu tenho certeza que ele conseguiria vencer o Joe Vogan, porque o surf que o Miguel estava fazendo estava muito preciso. O Miguel que já venceu lá, enfim, no passado, né, em outro formato, estamos falando aí do QS, mas assim, quebrando, então tem um conhecimento dessa onda e uma linha excepcional. Eu queria ter visto ele mais longe, até porque as esquerdas, como a gente viu na vitória de Iago, estavam funcionando muito bem, isso que foi bacana nesse evento também. A gente viu Trestle sempre muito voltado para o surf de direitas, né? O Medina sempre explorou muito bem aquela esquerda. E o Iago mesmo falou também, durante a vitória, né, depois das entrevistas e tal, que ele estava louco há muito tempo para explorar aquela esquerdinha ali, e ele ficava assistindo os finals e nunca tinha tido essa oportunidade de competir lá. Então foi bacana realmente vê-lo tendo essa chance e explorando esse potencial, né, muito principalmente aí para as manobras aéreas. A gente teve a vitória do Barron em cima do Kelly, que foi essa bateria justamente que o Kelly poderia sim ter vencido se tivesse pego aquela buzzer beater dentro do tempo da bateria, que ele deu uma aérea incrível de backside, cara. Que esse cara surfa com essa idade é uma coisa incrível. Quem dera nós, né? A gente chegar pelo menos aí até aquela idade conseguindo surfar legal já vai ser maravilhoso. O João passou pelo Rio Aida, cara, uma bateria difícil, né? Pegar o rio muito rápido, muito arisco. Mas o João surfou muito bem, passou com propriedade, né? Tivemos a vitória de 14,93, cara, para o Ethan Ewing, contra 14,37 para o Alejo Muniz. Para vocês verem os zero picas aí, realmente aquela onda do Alejo, se fosse pontuada, e na minha opinião foi a melhor da bateria, o Alejo teria passado, né? E teria tido um desfecho totalmente diferente nesse evento, né? Principalmente para ele dentro do ranking. Tivemos o Connor batendo o Alan Cleland, Fioravante batendo o Seth Muniz, Crosby batendo ali o Marco Miot. Aí a gente foi, como a gente está nesse momento agora que o circuito está mais curto, menos gente, a gente já foi direto ali para as oitavas de final, né, o round dos 16, então tivemos a derrota do Ítalo Ferreira na bateria de número 1 para o Joe Vogan, essa bateria aí super apertada, que eu realmente achei que, cara, poderia ter ido pro lado do Ítalo, sim, mas o Joe fez uma onda muito boa ali no começo. Porém, complicado, né, cara? O aéreo que falaram dele, que foi o aéreo foda, que foi esse 8,30 aí, eu achei exagerado, assim, na base de comparação, entendeu? Eu não vi isso, entendeu? Eu acho que o 7,83 do Ítalo poderia, sim, ter sido uma nota maior. A gente teve 3 juízes dando nota 8, né? O brasileiro deu 7,5. Então, assim, ficou um pouco complicado realmente, mas Ítalo acaba perdendo, amargando aí mais uma 17ª colocação. É um resultado ruim, pensando em termos de Final Five, porque o distancia ali da posição de liderança, né? Mas eu acho que o que o Ítalo fez no começo dessa temporada o garante, né? Não sei no Final Five ainda, não dá para falar isso, a gente ainda tem Rio, ainda tem Jeffers Bay, ainda temos Tahiti, mas o histórico do Ítalo em todas essas outras etapas que vem pela frente, né, era excelente, né? É excelente, né? Ele já venceu 2 delas e já foi vice-campeão em outra. Então, realmente as chances são muito grandes. Mas é aquilo, né? Eu acho que essa distração toda, no melhor dos sentidos que ele tem na vida pessoal nesse momento, acaba afetando. Então, vamos ver se agora é um pouco mais tranquilo. Não sei se vai dar para estar dessa forma. Ele consegue, agora estando no Brasil, capitalizar para realmente ter mais um excelente resultado e subir de novo ali para o topo do ranking, quem sabe, ou pelo menos ficar um pouco mais confortável nessa posição dentro do Final Five, né? Porque ainda a disputa está muito acirrada, daqui a pouco eu vou falar do ranking para vocês. Depois a gente teve a derrota que eu falei para vocês do Felipe Toledo para o Griff, então foi 16,83 para o Griff contra 16,30 do Felipe Toledo, né? A onda que eu comentei com vocês foi 8,93 do Griff, que foi a última onda, que foi comparada à maior, né, maior nota da bateria, e o Felipe tinha tido um 8,30 e um 8, né? Realmente, assim, é um surf incrível do Griff, de versatilidade,
variação de manobras, mas não é nada, pensando em Trestos e pensando no nível do circuito mundial e no que o Felipe estava fazendo, eu não achei que foi tão incrível para merecer a melhor nota da bateria. Mas o Felipe também, eu esperava ver mais Carlos Powers, eu esperava uma outra linha, um outro approach dele também nas ondas, eu vou ser bem sincero. Eu vi que teve algum momento que ele pensou para a esquerda, mas também, assim, não sei, acho que o Felipe está muito bem encaixado, mas mesmo na vitória em Burley e tal, eu acho que o Felipe ainda tem muito gás para dar, tem muito mais coisa para mostrar. Né? Vindo para o Rio de Janeiro agora e depois indo para Jeffers Bay, eu acho que ele realmente pode dar o salto que ele precisa para estar nos Final Five e disputar em feed, que eu acho que é uma onda que, apesar de não ser o expertise master, né, não ser a maior especialidade do Felipe, pode ser uma onda que vai o favorecer muito mais que se fosse o Final Five em pipeline, como vai ser ano que vem, não o Final Five, mas a disputa final em pipeline, e também se fosse Terrupô, por exemplo. Né? Eu acho que Cloud Break exige uma linha, também uma leitura, e dá para se colocar nos tubos de uma outra forma, dependendo, claro, da condição. Se estiver bizarramente grande, aí já são outros fatores que entram na conversa, mas eu não achei justo o resultado, vou falar a verdade, tá, cara? Na minha opinião, Felipe passou essa bateria e poderia realmente ter feito a final com o Iago, enfim, seria um resultado completamente diferente o desfecho desse evento para frente, né? Mas o legal foi o que veio depois, porque a gente teve a passagem do Iago na terceira bateria, né, vencendo ali o João Chumbinho, uma bateria relativamente não apertada, né, o Iago venceu com folga, mas o João não se encontrou também nessa bateria, e aí a gente teve o Ethan Ewing vencendo lá o Jake Marshall na quarta bateria desse lado aqui do draw, do round dos 16. Depois a gente teve do outro lado, né, o George Smith perdendo para o Cole Hauschman numa bateria que o Cole surfou muito bem, deu uma surra ali no George Smith, foi bacana de ver. George realmente também, acho que tinha uma expectativa, tinha feito excelentes baterias no começo do evento, conseguindo viradas e tal. Acho que jogou uma água ali no chope dele, mas beleza, né? Faz parte, esse é o jogo aí do WCT, não tem muito o que falar em termos disso, né, cara? Acontece, não tem muito o que comentar. Depois a gente teve também o Jack Robinson, foi essa bateria que ele quebrou, passou o trator ali no Leonardo Fioravante, que vinha surfando muito bem, com 17 pontos ali de somatória contra 14, né? 17,07 contra 14 aí do Leonardo Fioravante. Depois a gente teve o Canoa batendo aí, desculpe, o Crosby Colapinto. E depois, do outro lado, a gente teve aí o Beron Mamiya, que acabou machucando o joelho, né, na bateria com o Kelly na sua última onda. Ainda não se sabe se ele vai competir aqui no Rio de Janeiro, mas é foda, né, cara? Porque ele tá no Final Five e tudo, porra. Talvez não competir no Rio seja muito prejudicial para a campanha dele, né? Rumo à disputa mesmo de fato do título mundial, que ele tem grandes chances, a gente sabe, indo para Cloud Break, mas talvez seja melhor dar realmente um break, combinando com Cloud Break, para estar de volta em Jeffers Bay, cara, e depois vir Terrupô, que é uma onda que ele pode vencer, enfim, ter performances incríveis e se preservar, porque ainda vem feed, né? Então, se ele conseguir se manter no Final Five, então realmente triste, mas faz parte, né? Depois a gente teve o troco aí, né, do Iago Dora batendo ali o Itaú, então devolvendo ali a treta do Alejo, surfando muito, Iago destruindo, então deu um nó ali no Itaú, e os caras tentam também passar o Itaú. O Itaú é o Shane Power dessa geração, na minha opinião, misturado com Andy e tudo, né, em alguns aspectos, principalmente do estilo e da linha de surf. Não estou falando aqui dos tubos, mas eu acho que ele tem coisas também que são muito, muito técnicas e tem que ser valorizadas, mas coisas também que, se eles classificam os brasileiros às vezes mandando uma manobra aérea incrível, como ele está fazendo mais do mesmo que ele faz, o Ethan para mim é a mesma coisa. Então, eu sempre repito essa crítica aqui. Ele tem que ir além, né? Ele tem que jogar o aéreo na primeira manobra, ele tem que buscar uma inovação, senão ele sempre vai acabar perdendo para caras como Iago, como Felipe, como tudo. E se você pegar no punch e na evolução dos atletas, né? Vários estão evoluindo em termos de carga, vários estão evoluindo em termos de linha, vários estão evoluindo em termos de manobras aéreas. E eu acho que o Ethan tem tudo isso, mas ele precisa começar a agregar isso na linha de surf dele, cara. Senão, eu acho que ele tá ficando um pouco para trás e o prejudica realmente nas vitórias, porque ele já tem a predileção, muitas vezes, do quadro de juízes, vamos falar a verdade. Ele perde por esses detalhes, o que é ótimo para nós. Mas falando para ele, seria um jogo muito mais difícil para os adversários se ele incrementasse a linha de surf dele com essas manobras mais bem encaixadas e principalmente numa onda como o Lowers. Ele que é um cara que já disputou Final Five, então sabe o que é necessário para vencer e sabe o que causa a derrota.
Então isso é que me surpreende dentro da estratégia dele de bateria. Mas Iago tá de parabéns, detonou. Eu tô fazendo aqui ao contrário, tá? E do outro lado a gente teve a vitória do Griffin Colapinto em cima do Giovan. Griffin aí passeou, surfando demais. Griffin surfa muito, não tem o que falar realmente nesse aspecto. Aí a gente teve o Jack Robinson dando uma surra, mas uma bateria relativamente apertada ali contra o Corey Hausmann. Né? Eu acho o Jack muito mais surfista, o Corey tem um power surf, tem tudo, mas também é um cara que eu sinto falta realmente das manobras aéreas e tendo em vista que ele está em casa, em Trestles, eu achava que ele fosse realmente mostrar um knowledge ali, né, um conhecimento local ali, e arriscar mais as manobras aéreas e tal, principalmente de backside, coisa que eu não vi. Então acho que para mim esse foi um fator, mas o Jack passou o carro total ali nele, foi realmente o que aconteceu. E a gente teve a vitória do Kanoa Igarashi, sobrando ali no Conor Lowry, né? Conor para mim foi longe nesse evento, tendo em vista os adversários que ele pegou, foi mais longe do que eu imaginava, não por qualidade de surf, mas porque os outros adversários dele poderiam incrementar, e acabou tendo essa sorte, né, entre aspas, vamos dizer assim, do Beryl Mamiya estar fora, porque acho que aí sim seria uma disputa mais difícil, não sei se o Olério estaria ali realizando essa quarta de final, mas no fim não foi páreo aí para o Kanoa Igarashi, que veio ascendendo, assim, Kanoa surfou muito. Depois a gente teve na semifinal o Iago Dora dando uma surra, surra mesmo para mim, no Griffin Colapinto, pô, 17.23 contra 15.20, né? Iago surfou 8 ondas nessa bateria, fez um 8.33 e um 8.90, ainda descartou um 6.27. O Griffin fez um 7.17, um 7.27 e um 7.93, pegou 9 ondas nessa bateria, ficou tentando ali, mas realmente não teve como. Para o Griffin, que vinha de um começo de temporada ruim, excelente, mais uma semifinal, cara, tá maravilhoso. Pro Iago, cara, eu acho que foi um boost assim de confiança e também mostrar que é aquilo, meu irmão, ele tá realmente num nível mais alto do que o Griffith, na minha opinião, entendeu? É um surfista que já tá num nível de campeão mundial mesmo. Ele não tem esses como é que eu posso dizer? Ele não tá oscilando, entende? Ele tá muito consistente, a gente vê temporada a temporada e realmente em 2025 agora ele tá mostrando que é isso, cara. Ele vem para título mesmo e acabou fazendo aí o maior somatório, né, nesse momento aí, não do evento, mas até o momento no evento era o maior, porque ele mesmo passou o próprio somatório dele. E a gente teve do outro lado também uma semifinal incrível, também essa foi realmente muito disputada do Kanoa Igarashi contra o Jack Robinson, né? Kanoa venceu aí com 17.10 de somatório contra 16.10 do Jack. Os dois surfando demais, mas o Kanoa tava num power, cara, uma precisão de manobras assim que eu fiquei muito impressionado, realmente, assim, achei até, para mim, aquele salto de nível, sabe, que o Jack já teve, o Iago já teve, o Griff tem vários momentos desse, mas às vezes ele oscila, que é essa coisa do cara, tipo, virou homem, mano, agora o cara tá com surf de adulto mesmo, power, pesado, de um cara mais maduro, entendeu, que não é só as passadas, é destruição completa, que a gente tá vendo o George fazendo também nessa temporada e tal, então isso é que é bacana, ver esse amadurecimento dos atletas. Eu acho que o Kanoa ganhou um boost também de confiança fudido depois dessa vitória em cima do Jack. E pro Jack, cara, excelente, mais uma semifinal, tá bom pra caramba, pensando em Final Five, cara, tá ótimo. E tivemos a final, que foi 17.90 aí pro Iago Dora contra 16.07 do Kanoa. O Kanoa teve scores altos porque realmente surfou bem, mas não chegou perto, né, do Iago. O Iago já começou com 9.53, com aquele aéreo bizarro, já na primeira manobra. Essa é a grande diferença, arriscando tudo na primeira manobra. Apesar das esquerdas estarem mais curtas, às vezes com um tamanho menor, mas não tem jeito, cara. Quando você faz esse tipo de surf, cara, a recompensa tem que vir. Não tem jeito. E eu acho que eles acertaram, depois dessas polêmicas e a parada que teve no meio do evento, algumas nuances de julgamento, na minha opinião. E aí o julgamento foi mais preciso realmente. O Iago ainda fez um 6, um 8, um 8,27, um 8,37 e um 7,30, cara. O Kanoa fez um 7,33 na primeira onda, um 7,77 na terceira, um 8,30 na sua sexta onda e ainda fez um 7,13. Ele teve lá um 5,17, mas vamos tirar também dessa história. O Iago venceria de qualquer jeito, né? Se ele somasse ali o 8 e o 8,27, ele teria vencido a bateria. Se ele somasse o 8,27 e o 7,5. Então, assim, venceu com sobra, com folga, de qualquer jeito. Teve baterias difíceis, sim, no decorrer desse evento, que teve que vencer ali nos 49 do segundo tempo, mas o cara tá com a estrela, né? Tá com esse brilho.
E eu achei sensacional, principalmente, né, essa performance também do Canoa de estar lá na briga, de se colocar nessa posição. Né? Ele que já foi um atleta que competiu no Final Five, mas não conseguiu praticamente performar. Então acho que ele está com essa vontade e é um excelente tube rider. Então eu acho que isso é legal de ver. E o Iago, cara, não tem nem o que falar. Para mim é um dos melhores surfistas brasileiros, os melhores surfistas assim de todos os tempos, overall, né, no surf atual, em termos de aéreo, de tudo, de performance em free surf, em bateria, de estilo, de arrojo, de uma porrada de coisa, de linha. E eu acho que ele está realmente se consolidando e estava conversando até com o meu irmão, né, com o Rafa e com outras pessoas, né, mas assim, eu e o Rafa, a gente teve uma conversa longa sobre isso, né, o Rafa estava falando disso, que é uma grande verdade, né. Cara, o Iago ainda nem mostrou toda a variedade dele de carves, né. A gente não tem tanta oportunidade de vê-lo em esquerdas, né? A gente viu nessa esquerda em Trestles, mas uma esquerda relativamente curta, né? Com mais para um surf hot dog dos aéreos e tal. Bota ele um esquerdão, o cloud break, para ele surfar mais tempo. Bota ele em Lobitos, bota ele em qualquer, né? Enfim, em outras ondas, que é o que a gente sempre fala que falta no circuito. E o Iago tem um repertório imenso de manobras de bordo, os laybacks, uma porrada de coisa. Então eu acho que isso seria muito legal de ver. A gente viu só um glimpse, né? Só um lampejo ali disso e já é esse choque total. E eu queria muito ver, pô, Iago, Medina, Ítalo, Conor, enfim, o próprio Cole, quer dizer, todos esses goofy footers aí, vários outros que tem aí no circuito, pra gente ver esses caras competindo de frontside mais vezes, entendeu? E os atletas também regulares mostrarem seu backside, né, os aéreos de backside. Isso eu achei que fez falta, eu achei que pouquíssimos deles, desses atletas do CT, entenderam o que o Iago estava usando como abordagem, abusando ali nas esquerdas dos aéreos, e foram tentar a sorte na esquerda também. Fez falta um Felipe Toledo nesse momento para vir jogar um bizarrão de backside, entendeu? Então, eu acho que também, sabe, galera, se toca aí, pô, precisa ter, sabe, ajustar ali o percurso no meio do caminho. Porra, se o power às vezes não vai funcionar, uma linha completa não vai funcionar, você não vai conseguir por causa do vento, ou seja lá o que for, mandar aquele aéreo na primeira seção da direita porque ela tá um pouco mais cheia, cara, pula para a esquerda, muda de estratégia e tal. Mas sensacional, cara, não tinha que dizer. Era o dia do Iago, era pro Iago vencer. E ficou aquele registro dele também, né? O Iago nunca competiu no Final Five, nunca competiu em Lord Trestles. Imagina o estrago que o Iago teria feito se ele tivesse conseguido se classificar para os Final Five nessas temporadas anteriores, onde a decisão era realizada em Trestles, né? Ele poderia ter sido campeão mundial. Então, fica um registro aí incrível. Eu acho que para ele também é uma confirmação, entendeu? De que aquilo que ele imaginava, que ele mentalizava como possível, era possível. E eu acho que isso vai ser uma injeção de ânimo, de adrenalina e de confiança para ele ter esse mesmo sentimento em relação a Cloud Break. E se ele chegar no Final Five, pô, Deus é grande, ele também surfa demais, enfim, ele chegar lá e realmente, mesmo tendo mentalizado antes, ainda não ter realizado fisicamente, né, materializado aquilo, ele saber que a materialização é possível porque Trestles foi essa confirmação, então ele chegar realmente detonando. Então, porra, de parabéns, muito foda, sensacional. Vamos falar rapidinho do ranking, então, como é que ficou. Agora já falta pouquíssimas etapas, né, galera? A gente já tá indo aí pro Rio, depois a gente já vai começar o Rio daqui a pouco, há 3 dias, eu vou falar mais pra frente aí com vocês sobre isso, mas a gente depois tem J-Bay, Teahupô e já é Final Five, então são realmente os finalmente. Bom, George continua ali na primeira colocação, né? Tá ali com 39.450 pontos, ficou na nona colocação nesse evento, mas está bem posicionado, né? Não mudou ali no ranking. O Iago subiu mais uma, estava em terceiro, subiu de novo para a segunda colocação, que ele estava ali antes atrás do Ítalo, e se junta ao George como os atletas que venceram 2 etapas nessa temporada 2025. Ele está com 38.885 pontos na cola total do George. Sensacional. Canoa, com esse vice-campeonato, subiu mais uma colocação, ele estava em quarto, agora está em terceiro, e está com 36.390 pontos. Ítalo caiu 2 colocações, né, depois de amargar aí o seu quarto 17º seguido, né? Mas assim, faz parte. Na verdade, agora nesse momento ele ficou em nono. Até peço desculpas aí para vocês que eu tinha falado 17º. Então, ele caiu aí 2 colocações, está na quarta colocação, porém, a gente sabe do que ele é capaz. Ele está com 34.610 pontos, mas vindo, como eu disse anteriormente, para uma fase aí do circuito que ele tem um histórico absurdo, né?
Beron Mamé estacionado na quinta colocação, né? Mas ficou essa dúvida, né, cara? Ele ficou com a nona colocação nessa etapa, mas tem essa questão dessa lesão ou não no joelho, né? Que a ressonância vai sair agora, vai dizer se ele vai competir no Rio ou não e como isso pode afetá-lo, porque ele está com 31.470 pontos e quem está abaixo dele, que é o Ethan Ewing, que ficou com essa quinta colocação estacionado ali na sexta, ele está com 31.055. Então, se o Beron não participar, com certeza o Ethan ou o Jack, que está na sétima, que subiu uma colocação, está com 905, desculpe, eles podem muito bem passar o Beron Mamé nisso daí. Então, o Ítalo também está um pouquinho relativamente mais confortável, né? Se a gente pensar em termos de distância dos adversários que estão mais abaixo, mas precisa de resultado agora no Rio de Janeiro para se manter com certeza, né? O Felipe Toledo caiu uma colocação, está em oitavo, mas é aquilo que eu disse, está vindo para um momento de circuito também que para ele, cara, só tem vitória. E falando nisso, para os líderes do ranking, para esses atletas que vêm, se eu falar aqui, acima da oitava colocação para cima, né, do Felipe Toledo para cima, a gente tem o George já venceu no Rio, né, já venceu em Jeffers Bay. O Iago já venceu no Rio, não venceu as outras etapas, mas venceu já a próxima. O Ítalo já venceu o Rio, já foi vice, como eu disse antes para vocês, até no começo, vice em Jeffers Bay, já venceu Tahiti. A gente tem o Beron, que a gente ainda não tem certeza, né? O Ítalo já venceu o Jeffers Bay, o Jack vem, a gente sabe que Terra-Upô é uma onda foda, se tiver barrinha também com tubo de frontside pro Jack é maravilhoso. O Jeffers Bay com esses carros de frontside realmente o Jack pode quebrar. E o Filipinho que, cara, tem um histórico incrível em todas essas ondas. Tirando o Terra-Upô, ele já venceu todas aí que vem pela frente e já teve bons resultados em Terra-Upô. Então, assim, realmente um momento incrível para eles. Falando de brasileiro, o Miguel Caiuma está na 11ª, né? Com essa 17ª colocação, ele está ali com 24.960 pontos. A gente tem também, mas o Miguel pode vir com tudo, cara. Ele tem o Rio, cara, tá em casa, tem grande chance de ter um excelente resultado. Jeffers Bay é uma onda de linha, então encaixa muito bem no surf dele. Ele é um atleta experiente, já competiu várias vezes lá, então tem grande chance. E Terra-Upô é um atleta que já venceu. Então o sonho de estar nos Final Five em feed não é uma coisa tão distante assim com o Miguel, cara. Basta ele ter um puta resultado aí. Ele tá com 24.960 pontos. E depois a gente tem o João na 17ª colocação, subiu uma, né? Ficou com a nona colocação agora lá em Trestos, está com 19.260. Precisa vencer, cara. Vai estar em casa agora no Rio. Vai para Jeffers Bay, que eu acho que é uma onda que encaixa muito bem no surf do João, né? Principalmente nos carves de frontside, na cadência, né? No power mesmo, na energia. E Terra-Upô, cara, que a gente ainda não viu ele ter o resultado que a gente espera, né? Ainda não competiu tanto lá, mas assim, a gente sabe do que ele é capaz. E a gente tem também na 22ª colocação, o Alejo Muniz, que com esse 17º está ali com 16.055. Acho que vem para ondas que realmente o favorecem, tanto Rio de Janeiro, como também Saquarema, como também Jeffers Bay. Terra-Upô, o Alejo já teve excelentes performances, mas faz tempo que não compete lá, então vamos ver também como é que ele está, o tubo de backside, enfim, tudo isso que vai vir aí pela frente. Vamos falar rapidinho agora do feminino, então vamos lá, voltar lá para os resultados de Trestos e vamos lá para o feminino. Cara, eu fiquei muito contente realmente com a vitória da Betty Sakura Johnson. Eu achava até que, assim, sinceramente, a Luana poderia ter ido um pouco mais longe, mas surfou, assim, incrivelmente bem nesse campeonato, cara. Eu fiquei muito impressionado realmente com a performance dela e como ela amadureceu nesses últimos tempos. Ela começou perdendo na primeira bateria, né, no round 1, né, que ela foi na segunda bateria, para Gabriela Braga, que surfou demais, né? A Kira Pinkerton também surfou muito bem. A gente teve a Lake quebrando também, né? A Betty Sakura Johnson já veio desde o começo, pô, bateu Caitlin Simmons e Soren Bled com 14.47 de somatório, né? A Luana ficou na terceira colocação na primeira bateria dela. Depois a gente foi para o round de eliminação. Aí eu achei que realmente a Luana começou a acertar o surf dela, mas pegou a Caroline e infelizmente acabou perdendo. Eu achei as notas da Caroline, sempre acho ali no backside um pouco overescoradas, na minha opinião, mas surfou muito bem, conseguiu ser mais efetiva realmente, foi 15.20 contra 13.44 da Luana, né? Então, 7.83 e 7.37 da Caroline contra 7.17 contra 6.27 aí para a Luana, mas a Luana vem para o Brasil
que ela já teve excelentes resultados, então ela pode vir sim para uma vitória. Acho que Jeffers Bay é uma onda que vai encaixar muito bem no surf dela. Terra Pô, a gente realmente vai ter que acompanhar. Não sei muito o que esperar, mas tem no seu corner ali o João, enfim, tem experiência, é havaiana, vamos dizer, de criação. Então tem grande chance de ir muito bem. Acho que essa vitória da Betty Sakura Johnson, que é uma amiga de infância da Luana, né, uma das melhores amigas dela, eu acho que assim também é uma injeção de ânimo para ela também acreditar que realmente ela tem condições e está no momento de conseguir também, quem sabe agora no Rio ou em Jeffers Bay, o Terra Pô, a sua primeira vitória, né, no circuito mundial, no WCT. Bom, aí depois a gente teve a Caitlin Simmons quebrando, batendo a Erin Brooks, tivemos a Molly Pickham batendo a Lake Peterson na outra quarta de final, né? A Soilend Bled bateu ali a Gabriela Bryan, surfando demais. Essa foi uma bateria que foi realmente chocante, né? 15,50 para a Soilend Bled e a Gabriela Bryan ficando com 5,17 de somatório para quem estava liderando o ranking. Então a Sawyer se colocando ali, deu uma surra na Gabriela. Foi uma revanche também, né? A Gabriela já venceu a Sawyer em outros lugares, em Margaret River e tal, então acho que estava engasgado e a Sawyer estava em casa. Então bacana ali para o público local. E a gente teve a surra, né? Que bom, bateu a Luana, mas tomou uma surra depois, que foi a vitória da Betty Sakura Johnson com 17,83 de somatório na quarta de final número 4 contra a Caroline Marks, que somou 8,70, cara. 3 ondas surfadas só pela Betty Sakura Johnson, um 8,83, um 8 e um 9 contra um 8,20 da Caroline Marks, que foi uma excelente nota, mas um 0,5. Ficou faltando uma onda ali, mas mesmo assim ela ficou em combinação, então precisava realmente de 2 notas incríveis para vencer a bateria. Cara, Betty Lu dando uma surra total. Depois a gente teve na semifinal número 1 uma revanche bacana também, outra revanche legal, que foi a Molly Pickham batendo bem a Caitlin Simmons, 16,37 contra 10,84 da Caitlin Simmons. Surfou muito a Molly Pickham, impressionante, fiquei muito orgulhoso do surf dela, gosto muito da Molly também como surfista. E tivemos mais uma vitória impressionante da Betty Sakura Johnson, batendo a Soilend Bled ali local, com 16,24 de somatório contra 14,33. De novo, fazendo um dos maiores somatórios aí do evento, somando o meu 8,17, 8,07. E olha que a Soares foi muito bem, cara. Fez um 7 e um 7,33. Então, assim, bateria de altíssimo nível. O nível do circuito feminino tá uma coisa impressionante. E aí a gente teve a final, que foi um passeio, né, da Betty Sakura Johnson. Essa foi a verdade. Somou 17 pontos contra 14,23 da Molly Pickham. Não deu chance, assim, de fato. Somou 3 ondas, cara. Somou um 8, um 9. Ainda descartou um 6,57. A Molly somou um 6, um 5,83, um 8,23. Se for 5 ondas, tentou. Foi menos consistente, né? Eu digo assim, a entrada de ondas, mas acho que tinha que realmente ser mais seletivo. E conseguiu um resultado excepcional a Bet, né? Tá assim, fudido. E pra Molly não tá ruim, cara. 7.800 pontos com uma segunda colocação, tá ótimo, cara. O importante realmente nesse momento é a disputa do título mundial, né? Tá presente na disputa do título mundial, que precisa estar no Final Five. Então, realmente não tem muito jeito. Bom, o circuito feminino tá o seguinte: na primeira colocação continua a Gabriela Bryan, estacionada lá com 45.985 pontos, né? Ela que ficou aí na quinta colocação, então não foi um resultado ruim. Caitlin Simmons também estacionada na segunda colocação com 45.125. Olha a proximidade das duas ali, como tá pau a pau. Não foi um resultado bom para Caitlin, cara. Ela realmente deve ter sentido, porque era a chance dela estar ali na primeira colocação, mas eu acho que faz parte, cara. Ela vem de vitória, né, lá no começo da temporada e, sinceramente, uma terceira colocação, né, uma semifinal não é um resultado ruim. Molly Pickham na terceira, então, conseguiu se manter. Olha que importância essa semifinal, desculpa, essa final que ela realizou, como ela precisava dela. Então, continuou ali na terceira colocação, está com 43.345. Por quê? Porque a Betty Sakura Johnson, com essa vitória, subiu 3 colocações, então entrou no Final Five, está em quarto, né, e somando essa vitória, ela está com 37.320 pontos. Uma distância significativa aí, né, das 3 primeiras colocadas para as quartas, né, para a quarta, que é a Betty Sakura Johnson nesse momento, e a quinta, que é a Isabella Nichols, que caiu uma colocação, está com 37.255. Então, realmente a gente está vendo, está se desenhando uma disputa mais entre a Gabriela, a Caitlin e a Molly, mas não dá para descartar, cara. Essa vitória da Beth já colocou ela lá no Final Five. A Isabela também, se tiver mais uma vitória, também consegue chegar. Então, cara, o circuito tá muito louco, tanto feminino como masculino. A Caroline Marks ficou lá na sexta, Tyler caiu 2, né, que saiu fora do Final Five, começou a temporada muito bem com uma vitória em Pipeline,
mas não se encontrou depois. Ela acabou de amargar a terceira nona colocação seguida, tá com 32.055, então tá próxima, mas precisa ter um resultado excepcional, né? Tá com 31 mil, desculpe, 270 pontos. E a gente tem ali a Luana Silva, que caiu 2 colocações, está em 10º com 27.730. Mas, cara, passou o corte, está num momento sensacional, enfim, quebrando. Então eu acho que vem para o Brasil, tem Jeffers Bay, eu acho que vem coisa boa para a Luana aí pela frente, grandíssimas, assim, enormes expectativas aí para ela nesse momento. Mas é isso, galera, né? Vamos tocar então para o Fantasiando, vamos falar dessa etapa. Queria de novo agradecer a todos vocês que participam do Fantasy. Tá muito disputado, cara, muito disputado mesmo. Eu vou falar para vocês agora como é que ficou o ranking. Queria parabenizar. Já todos estão participando, cara, porque é muito difícil mesmo. A gente se frustra pra caramba. Uma etapa como essa que a gente coloca, tipo, o Felipe Toledo, sabe, fica pensando na galera que pode passar Ítalo Ferreira e não sei o que, e depois, cara, a gente não consegue nenhum resultado bacana, não. Sabe, passar baterias normais, os caras têm essas polêmicas de julgamento, tudo são frustrantes, é uma coisa frustrante, vou falar a verdade. É frustrante pra caramba, a gente fica chateado, mas são coisas que acontecem, cara, realmente não tem muito jeito, faz parte. A gente agora tá já no 9º evento, né, indo agora, então já andou muita coisa, mas como eu disse para vocês, os scores vão aumentando a cada evento e realmente tem alguns participantes aí que estão conseguindo se colocar em posições muito fortes aí para vir para a vitória, né? Ganhar aí o boné do Vamos Falar de Surf, o deck da Bullies, enfim, tudo isso que está vindo aí de premiação. Primeira colocação ficou o Tomás Cona, parabéns, Tomás. Pô, irado, meu brother, caraca. Mandando muito nessa temporada, pô, 1.275,10 pontos, venceu. Sensacional. Vai embolar bastante aí o ranking por causa dessa vitória. Tomás já estava bem próximo ali. Felipe Knapp, cara, segunda colocação com 1.274,98. Olha a proximidade de vocês aí, realmente sensacional. Parabéns, Felipe. Pô, depois manda um direct aí para nós. Duca Pantaleão voltando a figurar nos pódios aí do Vamos Falar de Surf na terceira colocação com 1.270,59. Fala, Duca, valeu, cara, irado. Alan 11 na quarta colocação com 1.231,98. Parabéns, Alan, sensacional. Que resultado. E Fabinho aí, Boturão, Fábio Boturão. Pô, parabéns, Fabinho, na quinta colocação com 1.189,42 pontos, cara. O ranking overall tá o seguinte, na primeira colocação continua o Bozó. Parabéns, Bozó, irado, cara, tá liderando bem com 5.045,12 pontos. Cláudio Baratinha vem na segunda colocação com 4.995,98. Tomás Cona, cara, Tomás, com essa primeira colocação agora, tá em terceiro com 4.891,51 pontos. Marcelo Scott na quarta colocação com 4.788,98 pontos. E o Alan 11 fechando o Final Five aqui com 4.753,55. Ó, o Duca Pantaleão, que é o nosso atual campeão aí do Fantasiando aqui do Vamos Falar de Surf, tá na sexta colocação com 4.636,53 pontos. Estão colando na bota, então fique esperto aí, galera. Tem gente chegando. E queria parabenizar todos os outros aí que participaram e agradecer a vocês aí de coração pela participação. Não deixem de montar seus times, porque nada está decidido. Tem 3 etapas ainda pela frente. Com esse aumento da pontuação, todo mundo tem chance ainda de detonar. Agora vamos olhar um pouquinho para frente, né? A gente está vindo para o Rio, faltam 3 dias para começar o evento. Esse podcast estou fazendo hoje no dia 17, o evento começa ali no dia 21 de junho. Grandes possibilidades de ter altas ondas, né? A gente está na melhor época do ano de onda aqui no Brasil. Saquarema, a gente sabe, sempre entrega. Não sabemos ainda, né? A gente tem aquela diferença entre colocar, né, o evento nas esquerdas, ou se estiver rolando barrinha, voltar para barrinha, enfim, tem essa questão, né, de ter aqueles tubos de direita. Eu acho, assim, sinceramente, tendo em vista a quantidade de direitos que a gente tem no circuito, não que aquele tubo não seja incrível, a gente não queira ver os caras quebrando lá, eu manteria realmente no point de esquerda, porque, pô, já falei várias vezes, a gente já falou várias vezes, falta esquerda realmente no circuito. É uma das maiores deficiências do WCT na atualidade, na minha opinião, e eu acredito que também na de vários de vocês. Então, eu acho que tem que ter esse foco realmente para que a gente consiga ter um WCT equilibrado, né, galera? Vamos falar a verdade, que acho que esse é o foco principal, vai? Acho que essa é a questão. Então, penso nos battles, amo. Maravilhoso, cara, mas, porra, bota a galera na esquerda para detonar que vai ser animal.
E falando numa coisa importante, né? Gabriel já tá surfando, Gabriel Medina, tá quebrando por aí, direto surfando em São Paulo na piscina, já vi ele em Maresias, em tudo quanto é lugar. Mas ele deve voltar só em terra pô, né? Uma coisa é estar surfando, outra coisa é estar no nível para competir no WCT, e acho que ele também deve querer voltar na hora mais gostando, na água quente, aí no Tahiti, para pegar umas ondas que ele já tem um certo domínio, botar para baixo nos barrels, já pegar um gás aí para a temporada que vem. Então acho que vai ser muito legal ter esse retorno dele. Seria bacana ter ele de novo no Brasil, né, voltando, mas enfim, deixa o circuito pegar um pouco mais de fogo, aparece só no final para dar uma causada. Eu acho que essa é a coisa mais chave também. Eu faria a mesma coisa se fosse o meu caso. Enfim, vamos lá, cara. Bom, a gente teve o Ítalo como campeão no ano passado, né, em 2024. A Caitlyn também já no seu bicampeonato nesse evento em 2024, né, ela que também venceu lá em 2023. O Iago foi campeão também em 2023. E o histórico de brasileiros aí vai longe, né? A gente tem o Felipe, pô, com 3 títulos, né? Nesse evento, seguidos, né, tricampeão desse evento. Então, o retorno do Felipe, realmente, desde quando era lá no Rio, no postinho, agora a gente indo agora para Saquarema, ele continua com esse domínio, então vai ser bacana vê-lo de volta, até porque o Iago e o Ítalo tomaram meio que esse lugar dele de rei do Rio, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que vai ser interessante ver como é que o Felipe, como é que o Ítalo e o Iago vão defender esse terreno que eles conquistaram aí com muito suor e muito surf, quebrando, foram vitórias excepcionais, com o Felipe voltando, né, cara? Precisando de resultado para se colocar no Final Five e também querendo mostrar que ele que manda na bagaça, né? Eu acho que isso vai ser realmente muito interessante de ver. Pô, a gente também teve a vitória do Adriano em 2017, enfim, o Felipe também já tinha vencido em 2015, que foi aquela vitória histórica dele também, com aqueles aéreos impressionantes em cima lá do Bid Durbid. A gente teve a vitória do Adriano também em 2011, Andrea Lopes lá em 99, também no caso do feminino, Peterson Rosa em 98, né? A gente teve a vitória do Tec Padarates em 1991, enfim, cara, várias vitórias incríveis. E a gente começa com esse histórico de brasileiros, né? Em 1976 a gente teve a vitória do Pepe Lopes lá no IMEA 5000, ali no Arpoador. Tivemos a vitória também do Daniel Friedman em 1977, né? Quer dizer, nos primórdios ali do circuito mundial de surf. Então, para o Brasil, realmente, o WCT ser realizado no Maracanã do Surf, não tem o que falar. Né? Eu acho que é um dos lugares mais incríveis para ter uma etapa do circuito mundial. É claro, eu sendo paulista, né, eu gostaria que fosse em Maresias, eu acho que tem várias ondas animais aqui no Brasil, que poderia realizar o evento, poderia ser em Fernando de Noronha e tal, mas acho que Saquarema é o Maracanã do surf, tem toda essa história dos festivais, quer dizer, tem a história do surf brasileiro também envolvida, e acho justo também ser no Rio de Janeiro, que foi onde começou realmente, não o surf no Brasil, né, mas que desenvolveu o surf competição no Brasil e o circuito mundial de surf entrando no Brasil, então acho que isso valoriza muito, então tá perfeito. Grandes expectativas para rolar em altas ondas aí, realmente aqui no Brasil, nessa etapa, e sinceramente, cara, a gente tem a Tyler que já venceu 2 vezes aqui também. Vamos ver como é que o pessoal vai se comportar. Pô, a gente sabe que é uma onda power, a gente sabe que é uma onda que tem tubo, tem manobra, tem aéreo, tem posicionamento, tem os backwashes, tem tudo. E a gente viu no decorrer dos anos alguns surfistas se consolidarem como potências do surf realmente mundial. É claro que eu imagino que o João tenha grandes expectativas para esse evento. A gente já tem os wildcards mais ou menos definidos, a gente vai ter o Peterson Crisanto participando, o Gabriel Klausner, a gente vai ter a Tatiana Weston Webb retornando para o WCT, nesse caso como convidada, que ela tirou o ano off. Mas acho que vai ser muito legal ter a Tati participando. Pô, queria muito ver uma vitória dela aí. E acho que é uma atleta que pode sim vir para a vitória. Então acho que as expectativas são realmente as melhores. Eu não vou fazer o time do Fantasy agora, talvez vocês sintam falta. Eu vou fazer no arroba Vamos Falar de Surf no Instagram e no TikTok, tá? Então, quando estiver mais pertinho da etapa e estiver chegando no momento de decidir, realmente saber um pouco melhor como é que vai estar a previsão e tal, aí eu falo com vocês qual vai ser o time que eu vou escolher, beleza? Mas acho que é isso. Em relação ao resto, cara, do que tá rolando no mundo do surf, ter essas evoluções, eu tô preocupado com os rumos que o surf tá tomando um pouco, acho que muita gente tá dentro do WCT, preocupado também com os atletas brasileiros sem patrocínio, acho que é uma coisa que eu já falei outras vezes para vocês aqui também, é um motivo de preocupação que a gente tem, enfim, eu tenho aqui olhando de fora, muito atleta bom sem o devido apoio para competir no circuito mundial, o circuito do Challenger Series ficando mais caro aí nessa próxima temporada também é um fator complicado, mas eu acredito que
basta as marcas terem um olhar assim mais apaixonado, mais brasileiro para o surf, né? Que é um esporte que em ascensão contínua, que, cara, é muito barato manter um atleta. Então eu sempre reforço aqui para a galera que ouve aqui, tem empresa, né, tem condição de patrocinar um atleta, às vezes é mais barato do que você imagina, pô, faça isso, dá essa força aí pro surf brasileiro, que a gente realmente está precisando. E se fica alguma coisa de lição, cara, eu acho que assim, para esse próximo evento, tem que segurar os brasileiros, cara. Eu acho que vai ser difícil essas polêmicas, acho que é muita pressão para os juízes, muita pressão para os outros atletas também internacionais virem competir no Brasil, principalmente no masculino, né? Pegar o Ítalo empolgadaço, o Iago voando no circuito, Felipe na fúria sanguinária, João, Ale, enfim, vai ser muito difícil mesmo de segurar. Espero que os juízes não segurem, senão a galera vai derrubar o punk. Mas é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, agradecer novamente. Pô, então quer seguir a gente, arroba Vamos Falar de Surf, quer apoiar, quer conversar comigo, qualquer coisa, ó, tem o arroba Vamos Falar de Surf no Instagram, arroba Vamos Falar de Surf no YouTube, arroba Vamos Falar de Surf no TikTok, tem Spotify, tem Apple Podcast, Google Podcast, todas as plataformas de áudio que vocês quiserem. Peço para darem 5 estrelas e seguirem, né, o podcast também. Pô, segue também no Instagram, no TikTok, não custa nada. No caso do YouTube, pô, segue lá o nosso perfil, beleza? Se inscreve no perfil, clica no sininho. Se assistiu o vídeo, também dá o like, compartilha com a galera, ajuda muito a continuar fazendo podcast e trazer mais novidades aí para vocês, várias coisas, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, cara. Eu tô muito feliz, muito empolgado. Parabéns, Iago Dora, novamente pela vitória. O Betilu também quebrou. E a todos os brasileiros, cara, acho que não é falta de surf, acho que às vezes é essas questões de julgamento e também o momento de cada atleta. Eu acho que as vitórias vão vir e a gente pode sim ter um ano com 3 atletas pelo menos no Final Five, no caso do masculino. Ter uma atleta nos top 10 do circuito mundial feminino já é sensacional, quem sabe também próximo ali aos Final Five, sem ser a Tati, também é legal ter a Luana nesse contexto, então isso já é maravilhoso pra gente nessa temporada. E quem sabe a gente ter 4 brasileiras no Final Five. Aí seria, puta, a cereja do bolo. Sensacional. E a gente tem chance, meu. Eu acredito pra caramba, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo. Valeu. Aloha. Até mais.